Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Devocional, Gênesis capítulo 1. Tema: o Deus que cria, transforma e faz tudo novo. Versículo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 versículo 1. Tudo começa com Deus. Antes da luz existir, Deus já existia. Antes da terra tomar forma, antes das estrelas brilharem e antes de qualquer ser humano respirar, Deus já estava presente. Ele não foi criado por ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ainda assim, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo parece confuso, vazio ou sem esperança, Deus continua presente. Ele nunca abandona aquilo que deseja transformar. Então veio a poderosa palavra: haja luz. E houve luz. Deus não precisou lutar contra as trevas. Bastou uma palavra. Da mesma forma, uma única palavra de Cristo pode iluminar um coração entristecido, restaurar uma família, renovar uma fé enfraquecida e dar esperança a quem pensava que tudo havia acabado. Ao longo dos 6 dias da criação, vemos um Deus que organiza o caos, separa o que precisa ser separado, faz brotar vida onde não havia nada e transforma o vazio em beleza. Cada detalhe revela seu amor, sua sabedoria e seu cuidado. O ponto mais precioso da criação acontece quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Você não é um acidente. Sua vida possui propósito. Você foi criado para conhecer a Deus, refletir seu amor e viver em comunhão com Ele. No final da criação, Deus contempla sua obra e declara que tudo era muito bom. Isso revela um Deus que ama, cuida e se alegra com aquilo que faz. Entretanto, o pecado trouxe separação entre Deus e a humanidade. Por isso, o mesmo Deus Criador enviou seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar aquilo que havia sido perdido. Em Cristo, Deus continua criando vidas novas. Quem entrega o coração a Jesus experimenta uma nova criação, cheia de esperança, perdão e paz. Talvez hoje sua vida pareça um lugar escuro, sem direção ou sem forças. Lembre-se, o Deus de Gênesis continua dizendo: haja luz sobre aqueles que confiam nele. Nenhuma situação é grande demais para o Criador do universo. Hoje, permita que Deus reorganize sua vida, cure suas feridas, fortaleça sua fé e conduza seus passos. Aquele que criou todas as coisas também pode fazer um novo começo em seu coração. Oração. Pai amado, obrigado porque Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Obrigado porque nada está fora do Teu controle e porque Tua palavra continua tendo poder para transformar qualquer situação. Se houver trevas em meu coração, faz brilhar a Tua luz. Se houver medo, concede-me paz. Se houver vazio, enche-me com a Tua presença. Organiza aquilo que está em desordem e fortalece minha fé para confiar em Ti todos os dias. Obrigado por me criar com amor e propósito. Ajuda-me a viver de maneira que glorifique o Teu nome. Que eu nunca me esqueça de que pertenço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Oração de entrega a Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração e transforma a minha vida. Assim como trouxeste luz ao mundo na criação, faz nascer a Tua luz dentro de mim. Quero caminhar contigo, aprender da Tua palavra e viver para a Tua glória. Escreve uma nova história em minha vida e faz de mim uma nova criatura. Em Teu santo nome eu oro. Amém. O Deus que criou o universo também conhece você pelo nome.
Ele vê suas lágrimas, conhece suas lutas e nunca deixou de amar você. Hoje, abra o seu coração para Jesus. Deixe que a luz de Cristo ilumine sua vida, restaure sua esperança e conduza seus passos. O Criador continua fazendo novas todas as coisas, e essa nova obra pode começar hoje, em você. Convidamos você a seguir o Ministério O Amor é o Caminho no YouTube, Kai, TikTok e Instagram. Participe conosco na missão de compartilhar o amor de Cristo. Ministério O Amor é o Caminho.